Olá pessoal, tudo em paz com vocês? Estamos aqui em mais uma sexta-feira falando um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o Evangelho de Marcos, uma parábola muito conhecida. Para quem não sabe, parábola era uma maneira que Jesus usava para se expressar, para se comunicar melhor com os discípulos, e são ensinamentos muito importantes e muito didáticos, né? E a primeira parábola que Jesus conta no livro de Marcos fala sobre um semeador que saiu a semear. Mas antes de contar que parábola é essa, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já entrou em contato com a palavra de Deus? Às vezes numa festa, num casamento, um versículo que você leu, uma mensagem que você ouviu no YouTube. Você já parou para pensar quantas vezes você já entrou em contato com a palavra de Deus? Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. O quanto dessa palavra ficou dentro de você? Eu imagino que na maioria dessas vezes, ou em todas as vezes, foi uma experiência muito boa. Você, quem sabe, até se emocionou, você gostou do que você ouviu ou do que você leu. Mas eu quero te perguntar, quantas dessas palavras ficaram dentro do teu coração? Essa pergunta é interessante, porque Jesus diz que a palavra é como uma semente, e que o semeador encheu a sua aljava, o seu saco dessa semente e saiu a semear, plantando sementes. E Jesus fala de uma semente só, que simboliza a sua palavra, e de 4 terrenos, de 4 tipos de solo. Jesus diz que o primeiro solo, a semente, ela ficou à beira do caminho, não caiu numa terra boa, caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que veio um pássaro e roubou aquela semente levando. A segunda semente, ela caiu no terreno superficial, tinha muitas pedras embaixo da areia. A Bíblia diz que a plantinha nasceu, mas logo de manhã veio o sol e secou aquela planta. A terceira opção, o terceiro exemplo que Jesus dá, diz que a semente caiu entre espinhos, a plantinha cresceu, mas os espinhos sufocaram e a plantinha morreu. Ora, vamos lá. Jesus está falando em meio que numa linguagem codificada para as pessoas. Ele está tentando aproximar o Evangelho, o Reino de Deus, de uma linguagem que fosse acessível às pessoas que estavam ouvindo. Mas mesmo assim, até os discípulos que já estavam acostumados a conversar com ele, não entendiam o que ele estava falando. E aí eles começaram a perguntar logo após Jesus contar a parábola do semeador. Jesus, nos explica melhor essa parábola. O que é que ela significa? E Jesus diz: a ave é como inimigo. Vocês recebem a palavra, mas se ela não cair no solo adequado, o inimigo vem e rouba aquela semente e ela nunca vai se tornar uma planta ou uma árvore porque o inimigo foi e roubou aquela semente. E o segundo exemplo, Jesus diz que o sol que nasce sob o solo pedregoso, o solo superficial, são as angústias da vida. Ora, eu tenho certeza que muitas vezes nós entramos em contato com a palavra, nós nos alegramos nela, a planta cresce, mas alguma angústia queima a palavra. Alguma angústia do nosso coração, alguma circunstância por fora, algum medo que há dentro de nós vai lá e mata aquela palavra. A Bíblia diz que a palavra ela gera fé, é pela palavra que vem a fé. A Bíblia diz mais ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Jesus diz, olha, é importante que essa planta nasça, ele está dizendo, o reino de Deus é um reino da fé, é o reino de quem crê naquilo que não vê. Então, o sol é essa angústia. Eu quero te convidar nessa noite a tirar a angústia do teu coração diante da palavra, ou a tornar a angústia que possa haver dentro do teu coração inferior ao poder que a palavra de Deus deve ter dentro do teu coração. E a terceira semente, né, como eu falei, que ela caiu entre espinhos, os discípulos ficaram muito intrigados e perguntaram: Jesus, o que significa esses espinhos? E Jesus respondeu: os espinhos significam enganos de valores e preocupações da vida. Então a plantinha cresce, você se alegra com a palavra, mas vem os enganos, ou seja, as pessoas valorizam o que querem valorizar e não o que Deus valoriza, e desvalorizam aquilo que Deus valoriza, e aí aquela palavra é sufocada. Aquilo que Deus tinha para fazer naquela vida sufoca, fica minguado diante das preocupações, diante do engano de valores. Nós vivemos numa sociedade preocupada. Nós vivemos num país que é o primeiro lugar no mundo de ansiedade. Nós vivemos numa sociedade que vive angustiada. Vivemos em meio à sociedade que desvaloriza aquilo que a Bíblia valoriza e valoriza aquilo que a Bíblia desvaloriza. Valoriza aquilo que se pode ver, aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode enxergar, aquilo que se pode maquiar, e desvaloriza aquilo que é essencial e aquilo que é eterno. E a Bíblia diz que tanto o inimigo, né, das nossas almas, que a angústia do sol, a preocupação da vida, os enganos de valores, são inimigos da palavra. E eu quero te desafiar através desse vídeo tão simples a você limpar o seu coração contra aquilo que vem trabalhando contra a palavra, porque sem palavra não tem fé. Mas o vídeo não acaba aqui, porque muitas vezes nós focamos essa mensagem
nesses 3 primeiros solos e passamos pelo 4º solo muito rapidamente. Eu quero te dizer que eu não sei se você continuar até aqui nesse vídeo, mas que essa é a melhor parte do vídeo. Porque a Bíblia diz, Jesus explicando, que no 4º solo é um solo próspero. E que esse solo, quando a semente cai nesse solo, a semente prospera a 30, a 60 e a 100 por 1. Sabe o que isso significa? Uma colheita próspera ou muito boa para aqueles padrões daqueles tempos judaicos. Era uma colheita que era 10 para 1. Ou seja, de cada semente plantada se colhia outras 10. Já era algo assim muito bom, já era algo excelente. Mas Jesus está dizendo, olha, através da minha palavra, eu farei brotar em vocês, prosperar no coração de vocês, uma colheita muito maior do que o melhor que se pode dar na terra. A 30, a 60 e a 100 por 1. Ele está dizendo, aquele que deposita a palavra com ânimo, com vigor dentro do seu coração, terá essa palavra crescendo e trazendo frutos e muitos frutos. Ele está dizendo, aquilo que a terra pode dar a vocês não se compara com aquilo que eu posso dar a vocês, Jesus. O reino de Deus é um reino investido, é o reino que valoriza quem ninguém valoriza, é o reino que dá força ao fraco, é o reino que dá ousadia ao coração que está com medo, que está covarde, é um reino que transforma nossas vidas por inteiro e nos faz colher muitos frutos. Você quer conversar mais sobre isso? Eu te convido a estar aqui todas as sextas-feiras na nossa Sexta Viva, às 19h30 aqui no Parque Raquel de Queiroz. Que Deus te abençoe, você é o nosso convidado.